Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos ao Movimento Inova. Eu sou a Naomi, eu trabalho aqui na secretaria, estou nesse time do Movimento Inova desde o ano passado. E para você que está aqui nesse canal novo e bonito do Centro de Mídias, nesse canal a gente vai ter hoje e amanhã as apresentações dos finalistas da Feira de Ciências e a gente vai ter algumas atividades do nosso Hackathon. Eu comecei aqui agora para a gente explicar um pouquinho do Hackathon. Porque diferente da feira e da mostra, o trabalho vai acontecer aqui ao vivo, vocês acompanhando passo por passo. Então, eu vou explicar como vai ser a dinâmica dos 2 dias, como vocês podem acompanhar tanto a galera que não é finalista, está em casa, está na escola, quer conhecer um pouco mais, quer acompanhar os colegas, como o nosso time de finalistas que já está postos lá no nosso grupo, já atento a todas as informações. Então, antes da gente começar, o que é esse negócio de Hackathon, esse nome esquisito, esse nome em inglês, esse nome complicado? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O Hackathon nada mais é que uma maratona de trabalho. Então, os grupos vão estar envolvidos em entregas que eles têm que fazer. Eles têm 4 entregas para fazer até amanhã. E qual é o objetivo? O que é que eles vão entregar? Quando a gente abriu o nosso edital, a gente estava buscando ideias que, através da tecnologia, solucionassem problemas da nossa rede. Então, alguma coisa para ajudar o seu professor a dar aula, o seu diretor a fazer a gestão da escola, até o clima escolar, também fazer vocês conversarem mais, vocês trocarem muito. Vocês vão ver que tem muitas soluções também relacionadas a esse ponto. E também temos soluções relacionadas ao nosso grande desafio, que a pandemia colocou para a gente. Então, os estudantes trouxeram soluções maravilhosas. Então, quando a gente abriu para esse Hackathon, a gente buscou essas ideias e nesses 2 dias a gente vai trabalhar para aperfeiçoar e melhorar essas ideias cada vez mais. E vocês vão acompanhar cada etapa desse processo. E como foi, Como foi a seleção? Como chegamos nos 10 finalistas? A gente abriu a primeira para as escolas, para todas as escolas de São Paulo, se inscrevam no Movimento Inova. Depois, as diretorias fizeram a primeira seleção, mandaram para a gente e, sim, uma escolha super difícil. A gente achou que ia demorar um tempo, a gente demorou o dobro do tempo, que a gente assistia de novo, assistia de novo, porque são muitas soluções, muitas ideias muito legais. E aí a gente chegou nos 10 finalistas que vão estar trabalhando com a gente e que vocês vão acompanhar todo o processo deles. É bem bacana acompanhar como a ideia chegou e o que se tornou, porque já entrou muito boa. Imagina como é que vai ficar amanhã no final do dia. Aqui, como é que são os grupos, para vocês entenderem um pouco. Os nossos grupos são compostos por alunos do ensino médio, a gente só tem alunos de ensino médio. O grupo tem de 3 a 4 pessoas e todos os grupos são acompanhados de um professor responsável, O professor que juntou o grupo, que ajudou na ideia, que ajudou a construir, ele também está com a gente hoje trabalhando com os finalistas. Então, o grupo tem de 3 a 4 pessoas, estudantes do ensino médio acima de 15 anos, acompanhados de um professor. E o que a gente está avaliando, É importante a gente saber o que eles estão vendo do grupo, como é que eles vão escolher os vencedores. A gente está atento a 3 critérios, que é a inovação, o quanto a ideia é nova, o quanto traz uma coisa totalmente diferente para a nossa rotina, a viabilidade técnica, se o que está sendo proposto é factível, se tem como acontecer mesmo, se tem algum tipo de restrição, a gente vai apontar isso. E o terceiro é o impacto social, é a diferença que essa ideia vai fazer no dia a dia dos estudantes, no nosso dia a dia no geral. Então, a gente vai estar atento a esses pontos. Os grupos já sabem, a gente já apontou isso com eles, mas é sempre bom a gente reforçar. E você que está aí de casa, que está aí da sua escola acompanhando, também é bom você saber o que a gente está olhando neles. E quem são os nossos finalistas? Aí a gente tem um grupo incrível que a gente escolheu. Eu já agradeço aqui de antemão todo mundo, não só os finalistas, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que quis participar, que mandaram ideias pra gente. Muito obrigado. A gente viu tudo com muito carinho, foi muito difícil chegar até esses 10 finalistas. Todos os projetos que a gente recebeu foram incríveis, muitíssimo obrigado por terem topado esse desafio de mandar a inscrição, de se inscrever aqui para o nosso Hackathon. Então, a gente tem galera do interior, Grande São Paulo, capital, todo mundo junto e misturado. A gente tem a galera do Escuta Ativa lá de Assis. Um ponto importante, que assim, acho que é até a primeira vez que eu falo isso para os finalistas. Hoje a gente tem um nome das equipes. Pode acontecer de amanhã o nome ser outro, porque lá nos momentos de conversa eles podem ver algum mentor falar: que
tal esse nome? Não é verdade. Então, esse é a V1, o primeiro nome que a gente tem das equipes. Então, a gente tem o Escutativa lá de Assis, a gente tem os kits de astronomia de Caieiras, o Educa Acessa lá de Capivari, o Autoverificação Facial de Miracatu, Mente Saudável de Mogi das Cruzes, o Jade de Piraju, o Escoleta de São Carlos, Sala de Aula Virtual de São José dos Campos, TDAH, que eu até errei, tá aqui até eu errei olhando aqui, da Sul 3, e o RUS, né, que eu atualizei, mas me passar o nome correto, de Votuporanga. Mais uma vez, parabenizo aos finalistas, são ideias incríveis. Logo, logo, amanhã, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho deles e com certeza vão ficar animados do jeito que a gente está também. E como é que vai ser essa programação? Para a galera que está aí, que são os finalistas, eles já sabem, né, os momentos que ele vai estar aqui com todo mundo no Centro de Mídias e os momentos que a gente vai estar trabalhando ali junto. Mas para você que vai acompanhar aqui no nosso canal do Hackathon e também pelo YouTube, a gente vai ter todos os dias momentos de workshop. Esses momentos a gente está destinando para explicar alguns conceitos, algumas metodologias que vão dar base para os desafios que as equipes têm que fazer no decorrer do dia. Por que a gente resolveu transmitir essa parte? Porque são conceitos, metodologias que são muito importantes, vocês vão ver aqui no decorrer do dia, não só para quem quer abrir uma startup, não só para quem quer ir para o ambiente de inovação, mas são soluções e metodologias que são muito boas para o nosso dia a dia, para a nossa atividade escolar, para a gente planejar o nosso projeto de vida. Conhecer essas metodologias e esse novo ambiente de inovação também é legal para a gente ampliar as perspectivas, a gente ampliar as nossas perspectivas de futuro, a gente conhecer novas oportunidades de projeto de vida. Então, eu convido vocês, nesses 2 dias, a acompanhar aqui os workshops que a gente vai ter, a conversa com os meninos para vocês entenderem como é que está sendo para eles, o que eles estão tirando disso. Eles vão conversar também muito com vocês, falar, pô, isso tem muita ligação com uma coisa que eu trabalhei na minha escola, e aí vocês conseguem fazer essa ligação. Então, eu convido vocês para assistir esses workshops aqui no nosso canal do Hackathon e Feira de Ciências, que vão ser momentos bem bacanas. Então, hoje a gente começa, né, com essa apresentação aqui do Hackathon, explicar como é que é, como vai ser. Logo depois, a gente tem a apresentação dos mentores, que logo, logo eu vou falar o nome aqui dos nossos mentores, e a gente tem o nosso primeiro workshop. Esse workshop é de validação e Canvas. O nosso super mentor, Michel Batista, ele vai conduzir esse workshop, ele vai falar um pouco, né, sobre essa metodologia, sobre esse instrumento. É bem importante também passar que o Hackathon, assim, na sua metodologia, no jeito de fazer Hackathon, a gente tem muita questão dos tempos. Os tempos dentro do Hackathon são sempre bem curtos. Então, até os nossos workshops, eles não têm o tempo de 45 minutos, que normalmente tem uma aula ou uma oficina. São atividades um pouco mais curtas. Então, a gente tem esse workshop, a equipe lá dos finalistas vai acompanhar com atenção, anotação, vendo tudo o que a gente está passando aqui, e logo depois do workshop vocês vão estar sabendo que as equipes estão trabalhando nesses temas. Então, a gente vai ter agora, daqui a pouco, o workshop de Canvas e validação, e logo depois desse momento, a gente sai aqui do canal, vocês começam a acompanhar os vídeos, né, os projetos maravilhosos da Feira de Ciências. E o que vai acontecer com a nossa equipe de finalistas? Eles têm o primeiro desafio para entregar. Eles têm que entregar o primeiro desafio e a gente vai começar as rodadas de mentoria. Eles vão começar... O que seria nessas mentorias? Já até explico. As mentorias, a gente selecionou um time sensacional de especialistas que vai passar por essas equipes e dar conselhos. A gente tem uma galera que é de startup, a gente tem uma galera que é de educação. Então, eles com a expertise deles, com a experiência, eles vão passar nos grupos, auxiliar na execução desses desafios, mas também olhar o projeto de uma forma geral e dar algumas orientações. São muitos mentores, são várias visões de mundo diferentes, e isso é muito importante para que o projeto esteja bem completinho, consiga atender a todos os públicos. Esse ano, né, com a possibilidade da gente fazer remoto, a gente tem mentores do Brasil inteiro. Então, a gente tem mentores aqui de São Paulo, a gente tem mentores no Rio de Janeiro, a gente tem mentores em Salvador. Então, a gente tem um time de mentores super diversos que vão trazer várias visões de mundo, visão até mesmo da educação de outras redes, o que é muito legal, porque esse projeto a gente não quer que fique só, é só da rede de São Paulo, não vou dar mais para ninguém. Não. Esses projetos a gente quer que alcance o mundo, que cresçam, que se desenvolvam. Então, ter contato com outras realidades, com
outros estados. É bem bacana para fazer uma solução que seja replicável. Então, agora a gente vai ter, agora não, daqui a pouco, a gente vai ter o primeiro workshop, depois a mentoria, aí pausa para o almoço. Parou para o almoço, a gente volta aqui de novo no Centro de Mídias, no YouTube, para o nosso segundo workshop do dia, que é o de prototipagem, que eu mesma que vos falo que vou fazer. Depois, mais trabalho de melhorias e mais rodada de mentorias. Os mentores vão lá conversar, vão melhorando, vão trabalhando, já continuando o primeiro desafio, né? E começando esse que é de prototipagem. Eu já ia falar de fazer, mas não vou adiantar o que você tem que fazer, não. Vamos um passinho de cada vez. E aí, depois do segundo workshop, trabalha mais um pouquinho e ao final do dia, a gente volta aqui no Centro de Mídias para conversar, né, com alguns representantes das equipes, como foi o primeiro dia de trabalho, o que eles aprenderam, quais são as expectativas para amanhã, o grande dia. Então, a gente vai bater um papo. Se você tiver perguntas assim, como foi isso? O que vocês fizeram nessa hora aí que eu não estava vendo? Podem mandar às 6 horas que a gente vai estar aqui para conversar. Se você está aí, é da escola dos finalistas, já prepara aquela perguntinha para o seu colega, para saber como é que está rolando aqui, o que está acontecendo, que eles vão estar aqui com a gente e vão responder para vocês. Isso é hoje. Amanhã é o grande dia. Né? Eu fico ansiosa mais até do que quem é que vai apresentar o trabalho para o grande dia. Amanhã, logo de manhã, eu volto aqui com vocês para explicar como foi o dia de ontem, como as equipes se desenvolveram, né? O que a gente vai ter amanhã, né? Fazer essa abertura, conversar um pouquinho com vocês. Logo na sequência, a gente vai ter um workshop de pitch, que é um modelo de apresentação diferenciada, que eu vou explicar melhor para vocês amanhã. E a gente vai ter 2 workshops, um seguido do outro, porque ninguém faz uma apresentação, sim, falando sem aquele PowerPoint bonito, sem aquele designer bonito. Então, a gente vai ter também um workshop de design de apresentações. Aí vocês podem ver, gente, que são coisas que vocês podem levar para a vida de vocês. Por isso que são coisas bem bacanas para ver, tanto os finalistas quanto quem não é finalista. Pô, você vai aprender a fazer um pitch, fazer uma apresentação rápida, muito legal, vender a sua ideia, vender o seu peixe, passar seu storytelling, fazer um PPT bacana. A Ana Júlia, que é a nossa mentora, ela vai passar dicas de vários sites onde você pode pegar imagens, onde você pode montar, vai falar sobre cores, uma coisa bem bacana. Então, amanhã a gente vai ter esses 2 workshops de manhã, um seguido do outro, e na sequência a gente vai ter o desafio 4. Que né, já está na hora, né, do vamos ver. Então, é o momento deles começarem a montar a apresentação que eles vão passar para os jurados ao final do dia. Então, eles vão trabalhar muito nessa primeira parte da manhã para montar a apresentação e passando com os mentores. A gente tem, graças a Deus, a gente tem 3 designers amanhã no grupo que vão dar um super apoio na construção, apoiar vocês a construir, os finalistas. E aí, depois disso, desse trabalho, eles vão ter que apresentar pra gente. Vocês não vão poder ver essa primeira parte, né? Faz parte. Essa primeira apresentação prévia que os mentores vão assistir, a gente vai dar algumas orientações para ficar bem perfeitinha a apresentação. E aí, às 4 horas da tarde, aqui nesse canal, a gente vai ver a pré-banca. As 10 equipes vão apresentar o resultado desses 2 dias de trabalho em formato de pitch. A gente vai ter uma pré-banca super legal. Eles vão apresentar, o júri vai fazer as considerações, as 10 equipes vão se apresentar. Então, é a hora de você vir aqui, prestigiar o seu colega da sua escola, assistir os colegas apresentando os trabalhos, conhecer um pouco como é o formato de pitch, que eu vou falar bem de manhãzinha, na prática, como é que eles aplicaram isso, né? Você vai ver tudo materializado, né? Tudo que foi trabalhado nesses workshops, materializado nessas 10 apresentações. Então, a gente vai ter esses 10 pitches para a nossa super pré-banca e eles vão selecionar o top 3. E esses 3 vão apresentar o pitch para a nossa banca julgadora final, né? O grande finale do Movimento Inova, a apresentação desses 3 pitches, os comentários das nossas super juradas, e aí a gente vai saber quem é o primeiro, segundo e o terceiro colocado. Tudo isso amanhã. Amanhã é o grande dia.
E, né, vamos falar um pouquinho da nossa banca. Na nossa pré-banca, a gente tem um super time, duas pessoas que vocês já conhecem muito bem, o Marcão, né, o nosso Marcão, super youtuber, né, e coordenador da Citem, que é a nossa coordenadoria de tecnologia e evidências, a Bruna, que é a coordenadora do Centro de Mídias, ela está sempre aqui com vocês, estava com vocês ainda há pouco na abertura, e o professor Luiz Márcio, que é um super parceiro nosso, ele é gerente de projetos de tecnologia, ele tem muita experiência na área, então ele vai trazer essa visão, né, de fora da secretaria, né, de como essas ideias foram desenvolvidas, até mesmo dar orientações do que eles possam melhorar. Então, a gente tem essa super pré-banca que vai estar com a gente amanhã, a partir das 16 horas. Já no final do dia, a partir das 17, o júri final, né, a hora da verdade, a gente vai ter um júri maravilhoso, 3 juradas incríveis, com muita experiência em educação. A gente tem a professora Raquel Teixeira, ela foi secretária de Goiás, né, de Educação de Goiás, que hoje é o primeiro lugar do IDEB. Ela também foi deputada federal, né, defendendo a pauta da educação. Ela tem muita experiência na área de educação e hoje ela é a coordenadora aqui da EFAP. A gente também vai ter a Débora, né, que eu acho que dispensa apresentações, é a grande idealizadora, né, do Movimento Inova. Ela vai estar com a gente, é bom que ela acompanhe todo o processo, desde a primeira análise dos grupos, do montagem do edital, conversa com as diretorias, conversa com os professores. Então, ela tem a visão do todo, então vai ser muito bacana ter ela com a gente nessa banca final. E a gente vai ter a professora Roseli de Deus, também agradeço já aqui publicamente todos os jurados por ter aceito o nosso convite. A professora Roseli, ela também tem muita experiência nessa área. Ela toca, né, todas essas atividades de inovação lá na USP, ela é professora da Poli-USP, vice-diretora do IEA, também da USP, então é uma profissional incrível, ela vai estar no júri com a gente. Aproveitem também, tá, gente, esse momento que a gente vai ter super júri para conversar com eles, para conhecer eles um pouco mais. São pessoas maravilhosas que eu acho que vão julgar e vão estar bem alinhados com o que a gente está querendo para escolher, né, de forma justa e bacana os nossos vencedores. Sobre os nossos mentores, a gente tem um time, como eu falei, de todos os cantos do Brasil. Então, a gente tem, vamos começar pelo Marcos, né? Muitos aqui, né, eu também sou mentor, eu acabei não me colocando ali, né? Eu fico tímida de eu me ler, tipo, Naomi é a pessoa... Eu sou eu, né? Mas eu também tenho essa caminhada dentro da educação, da inovação. E alguns desses mentores aqui foram meus mentores. Foram não, são meus mentores. Pessoas que são referência no mercado, pessoas que têm muita experiência. E eu busquei, assim, nesses nomes desses mentores, pessoas que eu sempre vi em grandes, né, competições de tecnologia, que tinham esse olhar de desenvolver a pessoa que eles estão dando a mentoria. Não só dar pitaco, tá ruim isso, troca isso. Não, eles ali sentam, olha esse ponto aqui, o que você acha disso? São pessoas propositivas, pessoas parceiras, pessoas que vão realmente ajudar vocês a construir esse projeto, a desenvolver o projeto de vocês. Então, a gente vai ter o Marcos, ele é da área de automação, ele é empreendedor, vice-presidente da AGE da Bahia, né, que é a Associação de Jovens Empreendedores. Ele tem uma atuação fantástica lá em Salvador, nesse ambiente de inovação. A gente tem a Super Nayara, que vai apoiar todo mundo com o desenvolvimento de sistemas, acho que vai ser uma das mais pedidas. Ela é professora, pedagoga, então ela traz tanto essa visão, né, do mundo de inovação, das startups, como também a visão da sala de aula. Ela é professora, ela desenvolve muitos hackathons lá, onde ela dá aula, no ambiente lá docente dela. Então, vai ser uma troca bem bacana. A gente vai ter o Iago, né, que é da minha caminhada de startup, a gente conversou junto, né, o Traz Favela, assim, além de um grande profissional, também é uma inspiração para vocês, né, é um menino que veio de periferia, que criou uma ideia para a periferia, está desenvolvendo isso, aprendendo com a vida, aprendendo com os mentores, com as oportunidades. É uma referência bem bacana, então vai ser bem legal ouvir os conselhos dele, além disso ele é um super designer, então ele vai poder trazer essa visão para vocês também. A gente tem o Super Eduardo, que estava com a gente ano passado aqui, com a EFAP cheia, ele também é designer, também tem uma vivência muito grande no desenvolvimento de interfaces, o que é muito importante para o desenvolvimento dos projetos de vocês. Deixa eu passar aqui.
A gente tem o Super Michel, que vai estar com vocês aqui daqui a pouco. O Michel, né, além de ser mentor, ele está sempre por trás de tudo aqui do Movimento Inova, ele está na equipe organizadora, ele apoiou cada detalhe, viu tudo, ele está com a gente desde o ano passado, ele é gestor de projetos, ele é consultor nessa área de inovação e tecnologia na educação, ele consegue fazer muito bem essa ponte do que está lá no universo da startup, de mercado, para o que a gente pode trazer para a sala de aula, para o que a gente pode trazer para a educação. A gente tem a Ana Júlia, que vai falar com a gente amanhã sobre design de apresentações. Ela é designer, ela é dona de uma empresa, né, de designer, ela também é influenciadora, ela é criadora de conteúdo, ela é a mente, né, por trás daquela página O Lado Bom das Coisas. Ela tem uma visão bem bacana, tanto de internet, como de negócios, como o que o designer é capaz de despertar nas pessoas. A gente também tem a Jana, que trabalha lá com a Nayara, no Senai, elas desenvolvem projetos incríveis, ela tem toda essa visão da área de negócios. E a gente tem o Paulo Henrique, que foi meu mentor inúmeras vezes, ele está sempre em grandes competições de tecnologias, ele é um currículo que dispensa apresentações, ele está tocando alguns hubs, ele toca alguns projetos, ele está sempre envolvido nesse ecossistema e fomentando, ele está sempre ali, né, incentivando para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas possam participar. Então a gente tem, sabe, esse time incrível de mentores, né? Vocês aqui que estão vendo pelo Centro de Mídias não vão poder conversar com eles nesse primeiro momento, mas em breve vocês vão conhecê-los também. Aqui, né, a gente já alinhando, falando um pouquinho para quem está lá no grupo e um pouquinho para vocês que estão vendo aí de casa. Como é que vai ser esse negócio? Eles estão aqui na EFAP? Onde é que eles estão? Eles estão todos em uma grande sala no Zoom, todo mundo junto e misturado. E aí, nos momentos de trabalho, a gente tem uma galera que está de apoio lá dentro do grupo que vai dividir eles em salinhas. Então, aqui a gente não ia ter as mesinhas separadas, a gente vai fazer isso virtualmente. A gente vai dividir todas as equipes em pequenos grupinhos e aí os mentores vão passando por essas salas, conversando. A gente fez todo um esquema no Google Classroom, usando documentos online, para a gente conseguir visualizar ao mesmo tempo que eles vão trabalhando. E aí é como se estivesse chegando na mesa, assim, olhando. É isso aqui. A gente vai abrir a planilha, a gente vai abrir o PPT e falar, é isso aqui. Então, a gente montou esse super esquema para ter, né, uma troca muito grande com os grupos, porque essa, assim, é o ponto alto do Hackathon, é a troca. A gente consegue conversar com os grupos, a gente consegue trocar experiências. Então, através desse esquema, que a gente vai ter o Classroom para entregar as atividades, para se comunicar com eles, para se dividir em grupo, a gente vai conseguir fazer essa comunicação com eles. Então, eles vão estar o dia todo trabalhando muito e conectados, todos conectados, tanto as equipes quanto conectados com a gente aqui, que a gente vai passando as orientações. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os envolvidos no Movimento Inova. Eu fico muito feliz de estar mais um ano aqui com o Hackathon, com mais ideias. A gente viu que a galera se envolveu mais assim, nas inscrições, a galera acompanhou bastante no ano passado e já propôs algumas melhorias até em alguns projetos que foram vencedores no ano passado, trouxeram uma ideia a mais, uma coisa a mais. Então, agradeço a todos que se inscreveram. Os projetos foram todos incríveis. Agradecer também aos professores, à equipe escolar, que deram suporte a esses alunos, que vão dar suporte durante esses 2 dias. A gente, às vezes, vê, é só uma transmissão, mas são muitas pessoas por trás disso. É a equipe escolar pegando os nomes, organizando, vendo lanche, computador, organizando, e álcool gel, e máscara, e face shield, distanciamento. Então, agradecer a toda essa equipe que está aqui, mas que também está nas escolas, nas diretorias de ensino, dando esse suporte para os nossos estudantes, apoiando o Movimento Inova, agradecer mesmo a todo mundo. E agora é a hora. Parei de falar, parei de ficar explicando e a gente vai começar com os nossos trabalhos. Como eu falei com vocês, agora para ficar bem pontuadinho, a gente vai ter um workshop de validação e Canvas. O Michel Batista, o nosso super mentor, ele vai passar um pouco dessa metodologia, explicar o que é. Aos grupos, eu peço que fiquem atentos, no meio da fala do Michel, eu vou passar para os professores qual é a comanda, né? Tá lá no Classroom, mas eu vou passar também para eles via WhatsApp qual é a comanda. Encerrando a fala do Michel, eu entro e falo, gente, vamos se dividir em grupo agora. E vocês vão ser divididos em grupos e vamos começar as rodadas de mentoria e mão na massa. Fechado? Então se preparem aí,
respirar, alongar, pensar, contar de 1 até 10, né? Mentalizar que se vocês vão absorver tudo que o Michel vai falar, eu vou aprender a fazer esse Canvas. E vamos para o nosso primeiro workshop. O Michel já está por aí? Com a gente? Peraí que o pessoal está chamando ele. Ele vai passar esse primeiro workshop. Eu estou te ouvindo daqui. Ah, Michel já aparece aí. Bom dia, Michel. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom trabalho, agora é com você. Pô, Naomi, adorei aqui te ouvir nesses minutos iniciais. Agradeço aqui o convite de estar junto com vocês nesses 2 dias aqui de maratona, com essa geração de jovens, inovadores, entusiastas aí, pessoas que, enfim, estão querendo construir coisas, né, que de certa forma ajudam a resolver problemas ou coisas que eles acreditam que precisam mudar ali, né, que podem ser melhoradas, né, isso que a gente viu ali nos projetos finalistas. E parabéns, né, aqui vocês, alunos e professores que estão sendo aí esses mentores desses jovens, obrigado pelo trabalho que vocês têm desempenhado e parabéns. Eu também queria deixar aqui umas boas-vindas para os colegas mentores que vão estar junto com a gente nesses dias. Vou aprender aqui com a Ana Júlia, né, a melhorar os meus PowerPoints, porque a gente vai ver que isso é bem importante na hora de criar aí a nossa narrativa, né, quando a gente for contar a história do que a gente vai querer, do que a gente está oferecendo, de que problema que a gente quer resolver, de que objetivo que a gente tem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Só um minutinho. Vocês vão receber aí. Já deve estar chegando para vocês. Chegou aí? Creio que sim, né? Então, eu queria deixar logo de partida aqui, e eu prometo que a minha fala hoje vai ser rápida, tá? Não é um workshop muito demorado, né? Eu acho que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Porque eu quero aprender também, depois ouvindo vocês, ouvindo os outros colegas, mentores, enfim. Mas eu queria fazer um combinado aqui, um tratado nosso logo de partida, né? A gente vai ter que trabalhar colaborativamente. A gente vai ver que a gente só consegue chegar em determinados resultados quando a gente conversa, quando a gente colabora, né? Não dá para a gente ficar quietinho, cada um num canto. Se a gente ficar desse jeito, a gente não vai conseguir construir esse canvas, que eu vou explicar o que é para vocês, e não vai construir direitinho a ideia do nosso projeto. Então, colaborem, conversem, tá? É nesse choque de visões e de ideias que surge a melhor solução, aquilo que o grupo inteiro acaba se vendo ali e acreditando. Todos nós somos criativos. Não tem dessa, fulano é criativo e eu não sou. Todos. Está na natureza humana, né? Então, não pensem, não se podem, né? Não se restringam nas suas ideias. Errem e errem. Tudo bem errar, não é errado errar, tá? Nossa, mas sempre na escola lá, aquela história do certo e do errado. Aqui, e cá entre nós, na vida, a gente precisa errar rápido para aprender com os erros e fazer de novo, né? Então, não desanime com o erro, né? Tire daquele erro um aprendizado. Então, esse é o nossos 3 combinados aqui na nossa construção do nosso Canvas, tá bom? Aqui, né, acho que todos nós estamos vendo, quando eu digo, inclusive, que todos somos criativos, né, e aí eu mostro essa caixa, e se eu fosse perguntar, creio eu, para um adulto, uma pessoa ali
no seu dia a dia, naquela correria, o que você está vendo aí? Vai falar, ora, eu estou vendo uma caixa, né? Estamos vendo uma caixa. Só que quando você põe o óculos da criatividade, da inventividade, essa caixa vira um monte de coisa, né? E isso acontece muito com quem? Com as crianças. Então, as crianças têm muito isso e a gente percebe que elas vão... a gente, né, humano, tende a ir fazendo o quê? Adormecendo a nossa criatividade. Ah, não, vai errar. Então, fica dentro da caixinha, fica dentro da caixinha. E a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês no início desse workshop é: pensem fora da caixinha, tá? Vocês já estão com trabalhos pensando fora da caixinha, só que a gente vai precisar ir lapidando isso. Então, essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês. Bem, a construção do nosso Canvas, né, e a validação da ideia de vocês. Porque quando eu pensei de organizar essa fala aqui para vocês, eu falei, caramba, por onde que começar, né? Por onde puxar essa história? Eu gostaria de puxar por essa frase: tudo começa pelo objetivo. E aí, como essa conversa nossa são com jovens estudantes que têm aí, né, que aprende uma série de disciplinas, né? A gente nessa fase da vida aí aprende o significado de muita coisa, né? Nessa construção. Eu falei, eu vou tentar montar um workshop um tanto quanto uma formação. E aí eu trouxe aqui, deixa eu tirar minha tela que está em cima. O que o dicionário diz para a gente que é objetivo? Objetivo é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, um propósito. Tá? Então, tá claro, isso está lá no dicionário. Mas o objetivo dessa ação que vocês estão propondo, desse propósito da solução de vocês, o objetivo está claro para todo mundo? Vocês sabem como alcançá-lo? Como construir algo que seja útil e viável? Né? Ou seja, vender raspadinha no Polo Norte, eu acho que não vai ser muito útil e nem viável. Né? Então, assim, essa visão de como construir algo de fato que tenha utilidade, porque a inovação, falam inovação, há quem pode ter alguém que discorde de mim, mas inovação não é invenção. Inovação é criar algo que seja útil, que resolva algum problema, que traga algum conforto, alguma melhoria, né? Evite desperdício. Né? É viável? Né? Opa, né? Temos dinheiro para isso, tem tecnologia para isso, né? Tem lei que permite, ou tem uma lei que proíbe isso, né? Tem uma questão regulatória aí, né? Que possa impactar nessa ideia. Como contemplar a visão do grupo nesse objetivo? É um desafio. O grupo comprou aquela ideia, aquele objetivo. A gente tem uma estratégia para atingir esse objetivo? Essas perguntas eu gostaria que vocês anotassem e durante esses dias, especialmente no workshop, no trabalho que vocês vão ter em seguida, que é montar o Canvas. Tentem responder essas perguntas. Tá? Pega aí o celular, tira uma foto da minha tela, tentem responder essas perguntas. Tá? Então, para ajudar a gente a construir um bom objetivo, né? Coloquei esse gifzinho aí, brincando, para ter uma ideia. Eu acho que é interessante a gente começar a tentar responder essas perguntas. Tá? E aí, como eu disse aqui no slide anterior, se a gente tem uma estratégia. Mas, Michel, estratégia, muito se fala de estratégia, né? Caramba, essa palavra, estratégia. O que é estratégia? O dicionário diz para a gente que estratégia é a arte, olha só, uma arte de utilizar planejadamente os recursos que se dispõem, ou seja, aquilo que a gente tem aqui lançado à mão, né, que eu tenha por aqui, ou de explorar de maneira vantajosa a situação ou condições favoráveis de que, porventura, se desfrute de modo a atingir determinados objetivos. Gente, tudo isso que eu disse que está escrito no dicionário, o que está grifado ali é
atingir determinados objetivos. Opa, Michel falou de objetivos. Estratégia, então, eu posso usá-la para atingir esses objetivos. Então, eu posso dizer que o quê? A estratégia é um caminho para alcançar um objetivo, né? Existem outros caminhos para a gente alcançar um objetivo. Tentativa e erro, achismo, enfim. O pensamento estratégico, a definição de objetivos, de fases, né, fazem parte de um contexto de estratégia. Então, reforçando, a estratégia é um caminho para a gente alcançar o objetivo. Tá, mas por que o Michel está falando de estratégia para a gente, então? Beleza, objetivo, estratégia. Porque o Canvas, né? O que é o Canvas? O Business Model Canvas. Ele é um modelo, né, que traduz questões estratégicas do negócio, apresenta, organiza, estrutura, declara coisas que são no modelo estratégico, né? Tudo aquilo que em tese é necessário para organizar bem esse seu projeto. Traduzindo aqui de uma forma livre, né? O que é o Canvas, ou Business Model Canvas? É a tela de modelagem de negócio. É uma tela. Canvas, né? Traduzindo livremente aqui, é uma tela onde a gente vai modelar, imagina uma massinha de modelar, onde a gente vai organizar esse negócio que vocês criaram, né? Então, assim, é um quadro com tudo, entre aspas, né? Porque é difícil dizer que está tudo ali, que precisa ser pensado e organizado para um negócio decolar, né? Ele foi criado pelo um suíço, se não me falha a memória, Alexander, com um sobrenome, né, suíço, não vou tentar dizer aqui, com a colaboração de várias outras pessoas pelo mundo. Opa, que legal! Então não saiu da cabeça de um cara só, né? Reza a lenda que ele conversou ali, trocou esse modelo com mais de 200 pessoas, tá? Ou seja, o que ele pensou? Ele falou, nossa, quando vai escrever um negócio, geralmente as pessoas escreviam uns documentos super pesados, e capítulo 1, capítulo 2, e vai versão para cá. E às vezes era difícil a nossa mente, né, tentar compreender e estruturar tudo aquilo, né? E como dizem que um desenho vale mais que 1000 palavras, ele falou, vou criar uma tela onde a gente, como se fosse um tabuleiro, tá? Onde a gente consegue que todos que estão envolvidos naquele negócio, tá? Todos que estão envolvidos naquele negócio, ou seja, todo o grupo aí, eventualmente, ou pessoas até que vocês conversem, tragam para o grupo, consigam olhar ali e falar, caramba, está aqui, o negócio é isso, né? E a gente fez um modelo adaptado, tá? Coloquei aqui entre parênteses. Por quê? O tal do modelo tradicional, do Canvas, ele é focado para negócios, vamos dizer assim, mais de mercado mesmo, né? Soluções de mercado, produtos de mercado, serviços. E a gente vê nos trabalhos de vocês, a gente vê que eles têm um apelo de negócio social, né? Ele tem um impacto social, ou seja, a sua contratação, a sua adoção não necessariamente se dá por uma força de mercado, mas sim por, quando eu digo força de mercado, é busca, né, compras né, tipo um celular, enfim, um aplicativo X, mas é para resolver problema da comunidade dentro da comunidade escolar, né, porque esse foi o desafio apresentado nessa hackathon. Então, a gente fez uma adaptação, tá? A gente, na verdade, usou já no modelo do ano passado e que funcionou bem para ajudar a organizar isso. Vamos lá. Surgiu a partir da percepção da necessidade de criar algo que incentivasse a inovação, né? Então, de novo, um modelo de organizar um plano de negócio parecia que não estava incentivando tanto a inovação. Esse suíço percebeu e falou, caramba, vou criar um modelo que incentive a inovação. A prototipação, ele é muito utilizado numa metodologia chamada Design Thinking, que eu não vou precisar entrar aqui, que eu acho que senão eu teria que abrir um outro parênteses aqui, uma conversa sobre isso. Mas prototipação, mão na massa,
tentar criar um aplicativo, tentar criar no PowerPoint mesmo, ou no papel e caneta, ou em algum aplicativo que existe para criar a carinha dele, os botões, ou seja, sair do campo da ideia e tentar concretizar com baixo custo, né? Falar, eu preciso só da tecnologia XY. Não, né? A colaboração, ou seja, não dá para sair da cabeça de um só, tem que sair da cabeça de todos que estão envolvidos, que todos que vão, ou as principais áreas que vão trabalhar nisso, e a cocriação. Então vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo. Só um minutinho. Pronto, acho que eu tenho. A gente está. É bom que a gente está indo um pouco mais rápido essa manhã, né? A fala da Naomi ficou... a gente acabou terminando um pouco mais cedo também. A minha eu não devo me estender muito também, porque isso vai sobrar tempo para vocês trabalharem e a gente vai estar disponível para ir tirando as dúvidas de vocês. Vocês viram lá no Classroom, a gente subiu 2 arquivos, né? Um no formato PowerPoint, eu até coloquei uma comanda ali orientando, né? Sugerindo que vocês fizessem a impressão, né? Seria legal que isso estivesse impresso aí em algumas cópias, com canetas, um post-it se tiver, ou se não tiver post-it, papel simples mesmo, vocês vão recortando e colando ali com alguma fita, tá? E também subimos num modelo, num Excel, né? Exatamente essa carinha aqui, num link de Excel ali compartilhado. Que eu sugiro, e está lá essa sugestão, que para quando vocês forem precisar conversar com algum mentor, isso esteja lá, que fica mais fácil mostrar para o mentor. A gente entra no link e vê, olha, vocês declararam determinado objetivo e a gente pode discutir sobre isso. Tá? Caramba, Michel, mas que quadro cheio, né, de informações. Vamos então tentar passar aqui rapidamente por elas. Assim, observando um pouco essa prática, inclusive junto a alunos e tudo mais, a gente criou mais ou menos aqui uma sequência sugestiva. Não é o caminho, não existe regra para isso, tá? Mas que possa ser interessante para vocês irem preenchendo. Então, começando pelos stakeholders. Ó, uma palavrinha nova aí. Então, lembra que eu falei que a ideia, essa conversa é até ser um pouco de formação, né? Stakeholder, gente, é um termo, obviamente, estrangeiro, em inglês, né? Que quer dizer o quê? Todo mundo que está envolvido nessa solução de vocês. Então, tá ali entre parênteses. É o patrocinador, é o usuário, é o cliente, é a equipe, são as pessoas que são resistentes a isso. Ou seja, é interessante vocês colocarem todo mundo que, de certa forma, tem a interface com o negócio de vocês. Porque essas pessoas ou vão trabalhar ou vão influenciar de alguma forma, ou demandar, etc., nesse negócio de vocês. Então, a ideia é preencher isso mesmo, tá? Vocês vão ter tempo para preencher isso já já. Aí eu caminharia para o objetivo, né? Lembra, lá nos nossos primeiros slides, da construção do objetivo, né? E é interessante colocar aí, de novo, mais um reforço aqui de uma formação. O verbo no infinitivo, né? Opa, professor de português falava, né? Eu aprendi que verbo no infinitivo a minha solução tem que possibilitar, promover, resolver, né? Alguma coisa, né? Mais o produto. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma solução, o pessoal ali que fez o projeto em 3D para possibilitar que alunos com deficiência visual tivessem uma experiência mais imersiva na aprendizagem de astronomia. Então, o objetivo deles era, por exemplo, possibilitar ou universalizar a aprendizagem a partir de objetos em 3D para alunos que possuam deficiência visual, ou incluir
alunos com alguma deficiência visual em aprendizagem da disciplina XY. Então, é trazer ali, né, com a ideia sempre com o verbo do infinitivo. E também tentar justificar, listar que problemas que isso... Então, quando a gente está pensando em construir o objetivo, automaticamente a gente está tentando listar os problemas que isso está tentando resolver ou atenuar, né, mitigar de alguma forma. Aí a gente vai para o 3. Premissas e restrições, né? Eu acredito que não está muito no dia a dia pelo menos na minha época não estava, tá? Falar o termo premissas, né? Então, o que é premissas? Premissas é tudo aquilo que, vamos dizer assim, está... é imutável, vamos dizer assim. É um combinado ou é um acordo que a gente fala assim, essa regra ou essa função ou essa questão tem que existir. É uma premissa que a gente estabeleceu. Então, o que tem que ser considerado enquanto premissa ou restrição? Que restrição? Restrição pode ser espaço físico, pode ser acesso a determinadas tecnologias, pode ser falta de dinheiro para determinada coisa, ou seja, tudo aquilo que, de certa forma, inclusive e especialmente de forma externa ou alheia ao projeto de vocês, cria uma restrição, né? Então, vocês estão criando 2 contentores, a premissa e a restrição. Do 3 vamos para o 4, escopo e não escopo. Outra palavrinha nova aqui para muitos, creio eu, né? Escopo é aquilo que será feito, né? É declarar, e aí eu vou dar um exemplo aqui, meu próximo slide, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? E escopo é aquilo que, assim, isso a gente não vai fazer, não espere isso da minha solução. É importante por isso, tá? Isso ajuda, inclusive, ir aperfeiçoando o objetivo. Tá? Porque o objetivo lá no modelo do Canvas tradicional é chamado de proposta de valor, né? Que é a mesma coisa, mas aqui vamos chamar de objetivo que eu acho que funciona melhor para a gente. Os riscos, né? O que isso... E lembrando assim, gente, tudo isso é muito interativo. Do nada na conversa a gente vê que já está falando de riscos, ou já está falando de benefícios, né? Então riscos tem um risco de sair uma atualização de uma versão X do que eu estou usando e parar de funcionar, de ter uma descontinuidade numa determinada solução, de ter uma nova pandemia e a gente ser obrigado a parar. Né? Enfim, riscos, aí é parar e pensar os riscos. Tá? Os benefícios, interessante que ganhos que são esses, tá? E as entregas, eu sugiro, acho que dá para fazer isso, conforme a gente vai criando essa conversa, já vai pensando o que está entregando e quais são os benefícios, né? As entregas são o quê, Michel? É uma versão beta do aplicativo, é um protótipo primeiro, e depois eu vou fazer uma versão final, enfim. Enfim, aí vocês eu vou dar um exemplo concreto para vocês em seguida. Datas, principais datas, grandes marcos, olha, daqui 2 meses a gente imagina ter isso, daqui 6 meses a gente imagina ter isso, tá? Gente, eu tenho, não estranho porque às vezes aparecem umas crianças aqui, tem 2 crianças aqui em casa. Só um minutinho. Oi, filho. Ô, Matheus, pega o Mumu aqui, por favor. As principais datas e os investimentos, né? Investimentos, é muito importante pensar nesses investimentos, ter ideia, ter ordem de grandeza, isso a gente vai poder trabalhar, tudo isso, na verdade, a gente vai poder trabalhar durante a mentoria com vocês também, tá? Então aqui, gente, criei aqui um exemplo, né? Não sei se vocês todos conhecem, mas devem utilizar pelo menos algum desses aplicativos de streaming de áudio, né, para escutar as músicas. Eu peguei aqui o exemplo do Spotify, né, e fiz um exercício. Então, eu imagino que os stakeholders da Spotify, né, e por que eu usei um aplicativo? Porque eu vi que muitos de vocês
trazem essa ideia do aplicativo, do conteúdo, né? Eu, infelizmente, tive que usar um exemplo só, mas eu acho que desse exemplo dá para quem não pensou necessariamente num aplicativo, pensar e extrapolar daqui uma forma de construir o seu campus. Então, os stakeholders temos os assinantes desse aplicativo, os ouvintes gratuitos, os artistas, né, porque eles são remunerados, produtoras, né, fiz uma pesquisa, eu vi que tem algumas produtoras que conseguem já ir subindo os conteúdos ali, ou seja, artistas, eu consigo ter artistas autônomos e também produtoras onde os artistas estão por trás dela. Canais de podcast também estão ali, tem toda a equipe, né, e aí dá para pôr as equipes, tem o data center, né, que vamos dizer assim, o serviço de data center que eles possuem, né, que é um fornecedor que fornece esse link enorme, esse armazenamento enorme de informações. Qual o objetivo? Eles querem oferecer acesso ilimitado, gratuito e ou de baixo custo a conteúdos em áudio. Então, de vez em comprar aqueles CDs, né, eu acho que muitos de vocês nem tiveram essa experiência. CD era caro para bexiga. A gente pagava, às vezes, mais R$100 num CD de um artista. Hoje você paga um ano de Spotify para não ter que ouvir propaganda, né? Ou escuta com propaganda mesmo e está tudo bem, porque existem outras formas de remunerar esses artistas, né? E há quem diz, enfim, a gente pensava, ninguém conseguia enxergar qual era o futuro dessa indústria, que hoje a gente vê mais sentido sendo assim, né, a forma como os artistas conseguem distribuir seu conteúdo para o mundo afora, do que como era antigamente, né? Mas houve um momento ali que a gente não conseguia enxergar como que seria esse futuro. As justificativas, né? O armazenamento de mídias. A gente acredita aqui, então, que, caramba, o cara gosta muito de música, ele tem que ter muito espaço para guardar muito esses CDs e tal, sem falar que era muito caro, né? E a dificuldade de localizar os conteúdos. Tá, já existiam os aplicativos ou os softwares que a gente guardava, as pastas de música, né? Mesmo assim, eu tinha que ter uns HDs enormes, e localizar não era tão fácil igual hoje você vai lá, joga às vezes um trecho de uma música, ele já traz qual é a música, né? No nosso... 5 anos atrás, quando a gente tinha que buscar um arquivo, a gente tinha que ir pastinha por pastinha, ouvir os pedacinhos da música lá, essa música. Então, de certa forma, eles ajudaram a resolver esse problema da nossa vida, né? Premissas e restrições. Uma premissa aqui que eles tiveram, isso eu li, eles falaram assim, tem que ter alta qualidade de áudio, não adianta escutar aquele áudio, né? Então tem que ter um áudio gostoso de ouvir. E restrição. Não permite login simultâneo do mesmo usuário, ou seja, um usuário Michel está ouvindo no celular tal. Se o mesmo usuário logar simultaneamente no computador, ele não permite. Ele fala, você quer ouvir aqui, ouvir ali. Isso foi uma premissa que a equipe estabeleceu, tá? Poderia ter deixado o mesmo usuário, creio eu, por questões de mercado mesmo, para forçar a pessoa a comprar mais licenças, né? Obviamente deve ser isso. O que é escopo aqui? Né? E eu acho interessante vocês irem anotando essa ideia de pensar aqui, esse pensar, para ajudar depois a aterrizar no de vocês. Tá? O escopo vai ser um player de áudio, é uma plataforma de contrato com os donos dos conteúdos. Isso a gente não enxerga, isso enxerga quem está do outro lado do balcão, que são os donos do conteúdo. Então eles enxergam aquilo como uma plataforma para ter um contrato para a música deles ser vendida, ou eles receberem uma comissão a partir do número de pessoas que escutam. Né? E outra questão que está no escopo do trabalho de vocês, no trabalho deles, era ter um investimento em marketing. Tinha que investir bastante em marketing para isso entrar na vida das pessoas, né? E aí eu grifei, por quê? Existe um risco. O risco da baixa adesão de ouvintes e conteudistas. Ou seja, tem lá um aplicativo super legal, mas os conteudistas, os músicos, os artistas, produtoras não estão vindo pôr as músicas, os conteúdos aqui, e as pessoas não estão vindo buscar aqui. Para resolver isso, foi quando eu escrevi, foi quando a pessoa falou, vou fazer os riscos, ela falou, caramba, eu tenho que investir em marketing. Então, é escopo
priorizar. O escopo é muito mais que só esses 3 itens. Mas esse aqui são os principais, né? Ou seja, construir um player de áudio, um tocador, ter uma plataforma de contrato confiável, bacana, para o pessoal ter transparência, né? Ver que quanto está recebendo, né? Pelos views, pelos acessos, e ter muito investimento em marketing, senão não vai decolar. E não é o escopo o quê? O uso dos dados comportamentais do usuário. Então, se a gente for ler lá, eles declararam que, assim, eu não uso os dados que você gosta de escutar de determinadas artistas ou determinados podcasts para, de certa forma, manipular essa informação e vender para alguém que possa ter interesse no seu perfil de consumo, no seu perfil, enfim, seja para construir novos produtos e nem que seja de forma anônima, né? Então eles declaram assim, os usos dos dados comportamentais, eu não vou permitir uso de dados comportamentais. Então, e aí a gente caminha aqui para as características, né? Então, tem que ser leve, tem que ser seguro, tem que ser compatível com celulares e computadores, tem que permitir a criação e compartilhamento de listas, então meio que vira uma rede social, né? Eu crio minha lista, um amigo meu segue minha lista e tal. Essas listas, inclusive, tem lista com milhões de seguidores mundo afora, né? Benefícios, intercâmbio cultural, a gente hoje escuta música do Azerbaijão, se a gente quiser. Antes a gente não comprava um CD, né? Hoje a música da Coreia do Sul é super presente no país. Será que no modelo antigo ela seria tão presente? Então, né, existe esse intercâmbio. O acesso a conteúdos de interesse por indicação de algoritmos, ou seja, você escutou isso, talvez você goste disso, né? Então, esses algoritmos estão em construção, sempre em aprimoramento. As entregas que esse grupo, né, aqui no meu exercício, falei, olha, imaginei um protótipo com uma versão beta gratuita, né, com publicidade num primeiro momento, e uma versão 2 com uma opção de pagamento sem publicidade no segundo momento. Então, aí eu vou assim, para datas, eu imaginei aqui no meu exercício. Então a minha entrega 1, que é o protótipo, eu entrego em janeiro. E eu acho que eu vou gastar 25 mil para fazer um Spotify, entre aspas, aqui, né, um novo Spotify meu. E a segunda entrega eu faria no início do segundo semestre, né, dali 6 meses, e gastaria mais 50 mil. Bem, gente, é isso que eu queria contar para vocês. Imagino que devem ter surgido dúvidas aí, mas fiquem à vontade para colocá-las agora. Aí a Naomi nos ajuda a organizar como é a melhor forma dessa interação. E se tivermos aí poucas dúvidas ou não surgirem dúvidas, se vocês quiserem partir para trabalhar. É isso. Obrigado, viu?